Não é segredo para ninguém que a cultura indígena é um dos pilares da Umbanda, mas infelizmente só conseguimos enxergar um pouco dessa cultura quando falamos da linha dos caboclos. Mas fora da linha dos caboclos, aonde mais conseguimos ver essa cultura inserida na nossa Umbanda? Mas saiba que a cultura indígena está em todas as camadas da Umbanda e é necessário um letramento, um estudo para que você possa perceber, caso contrário, passará despercebido aos seus olhos desatentos. E uma dessas camadas justamente são as bebidas. Cauim, Tiquira, Cauari, Aluá, Caiçuma, Tucupi. Você reconhece alguma dessas bebidas? Você sabia que elas são de Umbanda também, por herança indígena? Se você estava desatento e não percebia a cultura indígena na Umbanda, fica no vídeo de hoje, pois vamos nos aprofundar nessa temática. Olá, eu sou Gesley Alves, sacerdote do terreiro São Jorge Guerreiro aqui no Espírito Santo, Jacaraípe, e venho trazer um pouco mais de informações de Umbanda para enriquecer a sua fé e a sua devoção nessa sagrada religião. A cultura indígena, principalmente a de tronco tupi, alimenta fielmente a Umbanda, sendo um dos 4 pilares de fundação da nossa religião. Antes mesmo dos africanos bantus chegarem aqui escravizados, nós já tínhamos a comunicação, a interação entre portugueses e indígenas. No primeiro momento, essa interação era amigável, era saudável. Quem salvou os portugueses de uma morte súbita assim que eles chegaram em Pindorama, como essa terra era chamada pelos indígenas, justamente foram os indígenas. Quando os portugueses chegaram aqui, eles já estavam muito cansados, eles estavam doentes, com barbas longas, cabelos alvoroçados, sem tomar banho, sem se alimentar direito, sem hidratação. Uma viagem naval naquela época era triste e eles estavam fazendo uma rota desconhecida até então. A água tinha acabado, a comida salgada já não estava mais sustentando, não havia nenhum outro tipo de alimento. Quando eles chegaram em Pindorama, eles estavam quase mortos. Os indígenas da região que conhecemos hoje como Bahia, a Bahia de Todos os Santos, que é da etnia Pataxó, recolheram esses portugueses, banharam seus corpos, colocaram coentos em suas peles para que eles pudessem ser curados da insolação, hidrataram muito bem eles com água, água de coco, frutas, deram dos seus alimentos e apresentaram para eles a mandioca, o principal alimento dos indígenas até hoje, que passou a ser também o alimento que está na mesa de todos os brasileiros. E foi graças à mandioca que os portugueses conseguiram se manter vivos e depois fazerem grandes viagens, até mesmo viagens transatlânticas, de volta para Portugal e de Portugal de volta para o Brasil. A mandioca então se torna o símbolo de progresso, tecnologia indígena e também de progresso e tecnologia para os portugueses, pois antes o alimento utilizado para fazer essas grandes navegações era justamente a batata, mas a batata não resiste tanto quanto a mandioca. A farinha da mandioca resiste muito bem. A mandioca é um alimento nutritivo e bastante diverso em suas preparações. E justamente uma dessas preparações os portugueses aprenderam com os indígenas, pataxós e alguns falantes tupi da época. Esse era o aluá. A palavra aluá ou aluá pode ser traduzida para vinho. Justamente foi a tradução que os portugueses fizeram na época, chamando de vinho de mandioca ou vinho de ervas, ou cerveja de mandioca ou cerveja de ervas. Como esse aluá era muito forte,
desagradava o paladar dos portugueses, que era um paladar mais sensível a sabores mais excêntricos. Contudo, rapidamente eles aprenderam a fazer o aluar com esses indígenas e alteraram as suas receitas para que o sabor fosse mais adocicado, fosse mais agradável aos seus paladares, fazendo assim surgir muitas outras bebidas. As receitas originais do aluá, tanto dos tupi antigos quanto dos próprios pataxós, não se tem mais. Tamanho foi a interação entre os indígenas e portugueses e as alterações das receitas que o original se perdeu. Alguns historiadores dizem que algumas comunidades atuais detêm essa receita original, mas devido à escravização que os portugueses fizeram com os indígenas, a expulsão desses indígenas da sua terra e a apropriação cultural que esses portugueses fizeram com esses indígenas, eles já não mais revelam essas receitas sagradas para mais ninguém. Se você quiser ter uma experiência com o aluá verdadeiro, o aluá dos tupi, o aluá dos pataxós, somente visitando uma comunidade, você será servido da bebida, mas nunca lhe será ensinado como fazê-la. Então já percebemos que os portugueses traíram a amizade dos indígenas e não demorou nem 7, 10, 15 anos para que todo esse povo que recolheu, ajudou, salvou os portugueses fossem escravizados. E nesse momento no Brasil, a única escravização era indígena. E os indígenas precisavam se manter nutridos. E para isso eles não só produziam aluá, mas também outras bebidas para se manterem fortes, saudáveis. Porque a alimentação estava precária. Eles não poderiam mais sair para caçar. Eles não poderiam sair para colher os seus alimentos na mata. Eles tinham que ficar confinados em uma cabana, em uma senzala, em uma corrente. Isso era triste, isso ainda é triste, mas esse período faz com que os portugueses aprendam muito mais sobre a fauna, a flora do Brasil, vinda justamente do comportamento de sobrevivência desses indígenas enquanto no cativeiro. A partir de 1532 a 35 começa a chegar os primeiros bantus escravizados aqui no Brasil. E lentamente esses indígenas são deixados de lado na escravização, enquanto a sua mão de obra era substituída por esses negros africanos escravizados. Isso acontecia não porque o indígena era inapropriado para o trabalho, mas porque eles não aceitavam a dinâmica de trabalho. Eles não entendiam o porquê que deveria se trabalhar para acumular bens, sendo que a natureza já entregava tudo de graça para todos. Era um pensamento, era uma cosmovisão diferente. E para expurgar os indígenas da comunidade que estava se formando, essa comunidade colonial, criou-se o mito que o indígena era preguiçoso. E até hoje nós carregamos esse estigma que os indígenas são preguiçosos. Depois, essa mesma estratégia vai ser utilizada para dizer que o negro era preguiçoso depois da abolição da escravatura. Ou seja, somos bons para os trabalhos, desde que fosse um trabalho escravo. A partir do momento que somos pessoas livres, somos preguiçosos porque nós não queremos trabalhar. Isso é uma estratégia colonial para aprisionar a sua mente, para que você se sinta preguiçoso. Como assim você não quer colaborar com a comunidade, independente da forma com que você contribui, mesmo que seja um trabalho escravo? E tem muitas pessoas até hoje que pensam assim. Tem pessoas até hoje que imaginam que não são capazes de produzir algo porque elas não estão inseridas no mercado como o mercado é ditado. Nós podemos dar o exemplo dos próprios artistas. Se eles não produzirem tamanha quantidade que seja impactante no mercado, então eles são improdutivos, eles são preguiçosos, eles são maconheiros, eles são desleixados. E não é essa a opinião que muitas pessoas têm sobre os artistas, mas essa cosmovisão artística, ela é pautada em um outro mecanismo que não é do mercado. E é justamente esse era o pensamento dos indígenas, que a bebida que era feita era uma bebida sagrada.
O aluá era uma bebida sagrada, não era para ser comercializada, não era para ser distribuída de qualquer forma. Nesse período de transição da escravização indígena, tupi, pataxó, com também a chegada dos negros africanos bantus, houve uma troca de informações. Havia em terras bantus muitas bebidas fermentadas também com as suas próprias identidades, com as suas próprias receitas, com seus próprios ingredientes. Como esses ingredientes não eram achados com facilidade aqui no Brasil, os indígenas apresentaram novos ingredientes, inclusive frutas, raízes e a própria mandioca, que é a base para muitas dessas receitas de aluá. Com o fim da escravização indígena, justamente por causa da vinda da Companhia de Jesus, os jesuítas, essa interação entre os indígenas com os portugueses, com os colonizadores, meio que cessou por um tempo. Não havia mais a troca de ideias, a troca de tecnologias, só havia guerras. Então, para se preservar, muitos indígenas se recuaram para mais dentro da Amazônia, para mais dentro do Brasil, lembrando que eles viviam, em suma maioria, nas costas do Brasil, na beira da praia, e a vinda dos colonizadores expulsaram eles para dentro da mata, fazendo com que muitas comunidades hoje e até hoje se permanecem dentro da floresta amazônica. E nós vamos observar que essa cultura original indígena, principalmente das bebidas, vão permanecer vivas justamente porque eles fugiram para a Amazônia e se preserva na Amazônia. E somente por causa da popularidade desses alimentos tão ricos em sabores, em cores, em cheiros, que algumas escolas de gastronomia fazem tour pela Amazônia para redescobrir esses sabores. Até então, ninguém tinha interesse, mesmo que parte dessa cultura está no nosso prato de alimento hoje. Dificilmente você encontra um brasileiro que não consuma algum tipo de alimento que seja indígena, nem que seja somente a farinha. Então, teoricamente, a escravização indígena tinha acabado, supostamente, porque mesmo que houvesse em algumas partes, ainda era mínima, mas a escravização africana estava cada vez crescendo mais, se tornando o início de um pesadelo aqui na Terra. Os portugueses, os espanhóis, os holandeses, os ingleses e os franceses foram os europeus que tiveram o maior contato com essa terra, com os indígenas, e propagaram muitas das suas tecnologias, da sua gastronomia, para se manterem vivos aqui enquanto colonizadores. Os africanos também tiveram parte da propagação dessa tecnologia, dessas bebidas, justamente porque quem produzia era eles. Os colonizadores, eles roubavam a ideia, mas quem produzia a ideia era justamente os africanos, nas senzalas, na cozinha, nos engenhos, e eles reproduziam essa bebida. Nós temos até bebidas indígenas que são comercializadas hoje como se fosse algo refinado, algo glamouroso, mas claro que nenhum royalty é dada àquelas comunidades. Tudo vai para o bolso de quem tomou, roubou, se apropriou dessa ideia, dessa tecnologia. Mas aonde entra o aluar na Umbanda, então? O aluar, por ter sido uma herança indígena, entregue para os negros bantus, que criaram, propagaram a ideia do culto ancestral e permaneceram homenageando os ancestrais indígenas em seus cultos, principalmente na cabula, que vai permanecer louvando os ancestrais indígenas dessa terra, que vai dar origem ao samba-angola, que vai dar origem à Umbanda e à Quimbanda aqui no Brasil. Essa herança é passada de uma tentativa de culto para o outro. Para homenagear um ancestral, nós precisamos conhecer a sua história, conhecer os seus gostos, conhecer as suas tradições. E uma das tradições que era tipicamente indígena e não ficava restrita a uma etnia, e sim a várias comunidades, eram as bebidas, os aluá, que muitas das vezes era chamada de vinho de ervas. Com o passar do tempo, as entidades elas pediam vinho ou vinho de erva.
E a pessoa que estava ali ouvindo, ela não entendia que vinho de ervas era esse que a entidade pedia, passando assim a oferecer para os caboclos um vinho normal, o vinho europeu, esse vinho feito de uvas, quando na verdade aquele caboclo estava pedindo por aluá, ou quando também esse caboclo pedia por cerveja preta, cerveja de ervas, que não era essa cerveja que é comercializada hoje. Naquela época nem existia essa maldita cerveja preta, mas ele estava falando do aluá. Mas as pessoas não entendiam, e como elas não estavam muito afim de ouvir as entidades, não dava para transmitir esse conhecimento, que é um conhecimento complexo. Elas então serviam para as entidades beberem, ou nas oferendas, essas cervejas industrializadas, quando na verdade a entidade estava pedindo por um aluá, uma bebida sagrada de sua etnia, de sua comunidade, de sua ancestralidade. Então, se nós queremos voltar para a raiz ancestral, nós devemos buscar essas bebidas que são bebidas tradicionais dos indígenas, que vão ser transmitidas para os caboclos, para os tropeiros, para os negros bantos, para os portugueses, e isso vai ser popularizado no mundo inteiro. Justamente no mundo inteiro, o aluá, ele é de um sabor tão intenso, tão saboroso, que no mundo inteiro atualmente já é servido em muitos restaurantes de 3 estrelas Michelin. Então, nós não estamos falando de uma bebida qualquer, é uma bebida saborosa, nutritiva, forte, com sabor e poder ancestral. E para você que deseja aprender dessas bebidas tradicionais indígenas e como aplicar elas na Umbanda, eu escrevi a apostila Aluá, os segredos das bebidas indígenas na nossa Umbanda que também é indígena. Essas bebidas, elas são diversas. Nessa apostila você vai encontrar tudo sobre a bebida Cauim, a Tiquira, a Cauari, a Ualuá, a Caiçuma e o Tucupi, além de muitas receitas tradicionais do próprio aluá, que o aluá não tem uma receita própria, porque a receita original foi retida pelos indígenas originais. Somente eles sabem fazer essa receita original, mas muitas outras adaptações foram feitas ao longo da história do Brasil e chega até nós em diversas formas. E nessa apostila eu vou te apresentar como fazer os aluá que foram preservados nas casas tradicionais de Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Também o candomblé utiliza do aluá como herança indígena e muitas vezes não sabe, introduzindo esse aluá no culto ao próprio Oxóssi, Odé, Danadana, Mutacalambô, Terecompenso, Congobila e muitas outras divindades africanas que tinham a fim da caça. Ou seja, eram caçadores. Por isso que esse sincretismo dos indígenas com os orixás caçadores é muito forte, porque muitos dos seus saberes foram introduzidos no candomblé como culto ao caçador, ao próprio Oxóssi. Então, até no candomblé nós vamos encontrar resquício da cultura indígena. Para adquirir essa apostila, basta clicar no link na descrição desse vídeo. Você será direcionado para o site, pode comprar diretamente por lá. Se você tiver dificuldades para comprar no site, pode chamar no WhatsApp, que também está na descrição desse vídeo. E como os indígenas nos ensinaram, o aluá não é qualquer bebida. Você não faz o aluá para beber de qualquer forma na sua casa. O aluá é uma bebida sagrada. Nós preparamos para servir as entidades em momento de festa. Existe um aluá que eu particularmente gosto e ele tem um ritual a ser seguido. Vamos então chamar as entidades, os caboclos, uma semana antes da sua festa. Nós vamos pegar as frutas e nós vamos dar para que eles piquem
todas as frutas. Enquanto isso, eu vou ferver em 5 litros de água gengibre, cerca de 1 quilo de gengibre. Justamente, é muito gengibre, é para ficar forte. Depois que o gengibre ferver, eu vou retirar os pedaços de gengibre e vou misturar com rapadura e vou deixar esfriando. Eu vou pegar todas as frutas que as entidades cortaram e eu vou colocar dentro de um pote. E eu vou completar esse pote com o líquido do gengibre com rapadura. Eu vou selar o pote, posso usar cera de abelha para isso. Eu coloco uma manta ou um tecido sobre a boca do pote, jogo a cera de abelha, espero esfriar um pouco, jogo mais um pouco e vou criando uma camada ali que é uma tampa natural. Depois eu tampo e eu vou enterrar esse pote para ele amadurecer, fermentar durante 7 dias. Lembrando que não pode ter semente, mas pode ter a casca das frutas. Depois de 7 dias, eu vou desenterrar esse pote e eu vou colocar ele no centro da aruanda. As entidades vão chegar e eu vou dar cuias para que eles possam, eles mesmos, se servir da quantidade que eles quiserem de aluá. Então, na hora da sessão, eu vou chamar as entidades que podem ser caboclo de pena, boiadeiros e até mesmo marinheiro. Marinheiro adora aluá de caboclo. Eles vão dançar em volta desse pote e constantemente eles vão lá se servir das suas cuias para que eles possam beber desse aluá. As entidades também podem servir para os consulentes, servir para as pessoas que não estão incorporadas. Como eu falei, é uma bebida forte, ela traz a força, o vigor de trabalho, ela traz a vitalidade, a saúde, a conexão com a ancestralidade indígena. Isso torna o ritual mais bonito, torna o ritual mais autêntico, pois eu não estou usando vinho industrializado, eu não estou usando vinhos europeus. Eu não estou usando nada a não ser uma bebida que foi criada, que foi tradicional durante muito tempo para esses povos. Eu estou trazendo a memória de um povo de volta justamente com esses espíritos, tornando a minha sessão mais forte, mais vigorosa. Com certeza, essas entidades vão se manifestar com mais poder, com mais autoridade, trazendo mais milagres, trazendo mais fenômenos sobrenaturais para todos nós. Todo o aluar que sobrar no pote, então, pode ser consumido depois da sessão pelas pessoas, pelos convidados. É interessante que não sobre nada no pote, mas mesmo que sobrar, você pode coar e usar desse aluar que sobrar para lavar o terreiro, para que a energia, a vitalidade também permaneça no chão do terreiro, tornando ele sagrado mais uma vez. Existem outros tipos de bebidas, aluás, que nós fazemos para deixar armazenados, para servir às entidades em dias de sessões comum. Essas bebidas eu vou falar em um próximo vídeo. Então, na semana que vem eu vou lançar o outro vídeo sobre bebidas sagradas das entidades, que aí a gente não vai falar somente dos caboclos e boiadeiros, mas também de todas as linhas de Umbanda. Mas nós devemos deixar claro que o aluá, ele é um ritual, ele é uma preparação que todos nós devemos nos envolver. Ele é uma fermentação, uma bebida sagrada que conecta nós, médiuns, que estamos buscando uma ancestralidade através do ritual da preparação ancestral de uma bebida que justamente é ancestral desse povo, que é um pilar da nossa Umbanda. Quando nós armazenamos essa bebida e servimos para a entidade no momento da sessão, o seu poder, a sua atuação se amplia. Eu não estou servindo algo industrializado para ele. Eu estou servindo uma bebida feita pelas minhas mãos, pelas mãos dos meus filhos, que foi consagrado nessa casa, nesse terreiro sagrado, está sendo preparado com muito amor, maestria, carinho
pela cultura daquele povo e eu estou servindo para ele, para que ele possa beber, sentir o gosto em sua boca do passado, da sua comunidade, da sua etnia, da sua tradição, da sua própria ancestralidade. Isso é mágico, isso é místico, isso é poderoso e isso faz total diferença, não só para a entidade, mas também para o médium. Não só para a entidade, mas para toda a comunidade de terreiro, porque nós esperamos uma conexão ancestral. Nós esperamos que essa conexão ancestral gere milagres. Então, a única forma disso acontecer é trazer as entidades de forma legítima. E eu só consigo trazer entidades de forma legítimas, respeitando os seus saberes, a sua cultura, a sua etnia, as suas tradições, a sua própria ancestralidade. Então, toda vez que uma entidade te pedir vinho, não lembre do vinho no supermercado. Lembra do vinho de ervas, que foi o nome dado pelos portugueses ao aluá. Quando a entidade te pedir cerveja, cerveja de ervas, cerveja preta, lembra que não é a bebida industrializada, porque esse foi o nome dado ao aluar pelos portugueses. Essa entidade, ela quer aluar. E se você der, com certeza ela fará o milagre que ela está propondo ali, que faria com você, em troca ou a favor dessa bebida. Bom, não vou me prolongar mais, porque o assunto, apesar de extenso, ele é um assunto que vai ser explorado em um outro vídeo também. Mas entenda, ancestralidade tem tudo a ver com história, tudo a ver com sociologia, tem tudo a ver com etnias, tem tudo a ver com ancestralidade, conexões e preservações de saberes. Então, se você quer ancestralidade, você tem que seguir esse mapinha, história, sociologia e tudo mais. Caso contrário, não sei o que você está buscando e também não sei o que você está incorporando por aí. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, deixe um like e deixe aqui nos comentários. Você já fazia uso do aluá? Você conhecia o aluá? Se não conhecia, está disposto a conhecer cada vez mais? Se sim, compre a apostila, que são 99 páginas de muita história e muitos saberes na prática do aluá. E eu estou deixando aqui do lado 2 vídeos para que você possa continuar maratonando no nosso canal. Esse primeiro vídeo aqui eu vou deixar sobre os caboclos de penas aqui na Umbanda. E o segundo vídeo é um vídeo aleatório para que você possa continuar aí maratonando no nosso canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.